Quando você fala o primeiro trabalho foi com o Hendrik, como começou? Por que o Hendrik e por que o entorno do Hendrik, a família do Hendrik aceitou esse trabalho? Já que é uma coisa que não tem parâmetro, né, você: "Olha, eu faço isso com tal". Não, teve que começar com alguém. Você começou com o Hendrik. Como é que você conseguiu, digamos assim, mostrar para ele que esse trabalho seria útil para ele, para a família dele, para o nome dele? Perfeito. Nós fomos procurados pelo empresário, foi antes até do Hendrick, né? Nós fomos procurados pelo empresário do Vinícius Júnior, quando o Vinícius Júnior ainda era juvenil do Flamengo. Nossa. E ele queria que nós fizéssemos um trabalho de imagem. Naquele momento a gente estava muito concentrado em alguns projetos e eu recusei o, o convite, porque ou eu entro para fazer bem feito ou eu Claro. não entro. Um tempo depois, alguns anos depois, apareceu a oportunidade de trabalhar com o Hendrick através do mesmo empresário, e naquele momento eu queria viver uma experiência diferente. Quando eu estudei em Liverpool, quando eu fiz o mestrado em futebol em Liverpool, eu não entendia o porquê que, por exemplo, você tem grandes agências nos Estados Unidos, como a IMG, que gerencia a carreira de diversos grandes atletas, sejam eles tenistas, jogadores de basquete, futebol, entre tantos. E aqui no Brasil a gente praticamente não tinha esse mercado. Então, o empresário dele na época me falou: olha, esse menino é um talento, é uma pedra a ser lapidada. Ele tinha 15 anos e eu, quando conheci a família e conheci o atleta e o staff, eu achei que seria uma boa oportunidade, porque era um menino sem grandes vícios. Diferente de você pegar um atleta de 15 anos, você pegar um atleta de 30 anos que já está na seleção brasileira, que já, né, você vai dar um conselho e fala: peraí, eu cheguei aqui sem você, eu não preciso escutar os teus conselhos. Então, foi uma oportunidade legal, um grande desafio, porque imagina pegar um menino de 15 anos totalmente desconhecido do mercado publicitário brasileiro e desenhar um plano estratégico de posicionamento de imagem que ele seria o protagonista do mercado publicitário brasileiro e depois internacional. E realmente foi uma experiência muito positiva para nós. Foi difícil, porque desafiador, porque nós não tínhamos um benchmark, a gente não tinha uma referência, né? Diferente de hoje, de repente, a gente vai trabalhar com um atleta e olha, puxa, o que tem por trás do Casey Hendrick? Aí você tira, né, essa história e replica para o outro, mas guardado as devidas características, porque cada atleta assim tem a sua vida, a sua família, seus objetivos são diferentes. Você disse é artesanal, né, você tem que mudar. Exato. Com o Hendrick, na época, eu não tinha essa referência. Então, nós tivemos que ir para o mercado internacional e analisar cases de atletas bem-sucedidos. E eu sempre gostei muito da carreira do Roger Federer, um talento dentro da quadra e um gentleman fora dela. O Nadal também é um atleta que sempre me inspirou. E dentro do futebol, ele sempre gostou do Cristiano Ronaldo. Então nós pegamos essas três carreiras e analisamos as carreiras a fundo e tiramos premissas para construir o case do Hendrick, né? Para construir, na verdade, o plano estratégico de posicionamento de imagem. E esse plano ele é dividido em três premissas. Um número limitado de marcas, porque a gente não acredita, e nem esses atletas, que se você tiver um número muito grande de marcas associado, o mercado consegue construir a relação, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui a CrossFox e já vi você mencionar esse cliente várias vezes. Então, essa relação é uma relação que você vai construindo a longo prazo, e muitas vezes quando pensarem no Flávio, vão pensar na CrossFox, e quando pensarem na CrossFox, vão pensar no Flávio. Então, Perfeito. é criar um número de parcerias limitado para construir histórias. A gente acredita muito em histórias verdadeiras, né? Inclusive, o primeiro patrocínio do Hendrick foi assim, com a Odonto Company. O pai tinha um problema bucal, Uhum. né, em função de um acidente, e nós temos a Odonto Company e o storytelling casou, foi perfeito. E procurar marcas que realmente façam sentido, que não seja uma troca
financeira, seja uma troca de atributos. Não buscar o dinheiro, mas buscar as relações, né? O dinheiro vem meio que automaticamente. O dinheiro ele tem que ser consequência de uma história bem construída. Ele não pode vir na frente de uma história bem construída. Então, foram essas premissas que nós encontramos com esses 3 atletas, que são referência, que são benchmark. Tanto é um sucesso que o Roger Federer, no ano do último ano dele no circuito, 10% da receita vinha de torneios, né, de premiação, e 90% de patrocínio. Tudo bem, ele já estava no final, já estava jogando não na plena condição, mas isso mostra que o quanto que a imagem com a tecnologia, com as redes sociais, o quanto que a imagem vem, né, se valorizando. E ela não dependia tanto da vitória, né? Da plenitude dele. A marca dele ela já falava por ela só, independente da vitória ou não da vitória dele. E como esses cases, quando você constrói bem, como eles podem trazer receita para o atleta até mais pós-carreira, sim, como esportista, do que hoje, por exemplo, o Michael Jordan recebe muito mais da Nike do que na época que ele atuava. Acho então que o Ronaldo Fenômeno também tem essa situação. Não sei exatamente, mas o Ronaldo, eu sei que ele tem muito trabalho em cima dele com relação à marca dele, né, lá atrás. Sim, ele teve uma carreira espetacular, tanto dentro quanto fora, e hoje continua sendo protagonista de diversas campanhas publicitárias em função dessa história que ele construiu. A imagem, Flávio, é um tijolo por tijolo. É um negócio que tem que ser feito com muita cautela, sem pressa. Não é uma plataforma de foguete, né? Porque construir a imagem, ela é um processo lento e gradual. Destruir, você sabe muito bem, 2 segundos.